Quando o paciente entra pela primeira vez no meu consultório virtual, muita gente imagina que a primeira pergunta que eu faço é: o que você come? Mas na verdade é que essa não é nem a minha primeira preocupação. É claro, é importante. Mas antes de pensar no cardápio, eu preciso entender a pessoa que está na minha frente. E é isso que eu vou te mostrar hoje, como funciona a minha linha de raciocínio. Se você não me conhece, prazer, eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional e especializada em hidradenite. E há mais de 9 anos eu atendo, acompanho e cuido de pessoas com hidradenite. E uma das coisas que eu aprendi é que dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem precisar de estratégias completamente diferentes. Então, como é que a gente começa, né? Eu acho que sim, o mais importante é entender como a doença está afetando a sua vida, né? Dor, rotina de trabalho, rotina pessoal, o sono, as emoções, a qualidade de vida. A gente tem até outros vídeos aqui no canal mostrando o impacto emocional, e isso é algo que eu converso com o paciente na consulta, porque realmente é de fundamental importância para eu entender o contexto de vida que você vive. Então, entender a sua história, né? É, Quando você descobriu a hidradeniite, tudo que você já passou, e aí quando eu digo tudo que já passou, sim, tudo clinicamente que você já passou, quais os antibióticos, tratamentos, exames, médicos, mas também o contexto emocional, né? Tudo que deixou de ser feito, todas as suas angústias, né? A lesão nem sempre é o maior problema. O maior problema é tudo normalmente que você deixou de viver. Então, esse contexto, para mim, a linha de raciocínio é de extrema importância e é algo que eu sempre começo a minha consulta perguntando, porque dali a gente vai entender todo o desenrolar do paciente, né? Acho que uma segunda pergunta muito importante é como está o organismo desse paciente, né? Quando a gente começa conversando até sobre tudo que ele passou, a gente já começa a ter também algumas pistas de como está esse corpo. E é por aí que a gente começa a montar um quebra-cabeça. Por exemplo, análise de exames que já foram feitos. É claro que eu vou pedir outros depois da consulta, né? Depois que eu entender o contexto. Mas o que já foi feito até aqui? Rastreamento metabólico, análise de sinais e sintomas, são alguns questionários que o paciente responde para a gente poder também contextualizar como é que está esse corpo, como é que está o funcionamento desse corpo. Então, isso também é importante, né? Aí nesse questionário a gente fala de energia, de disposição, histórico de sono, histórico clínico novamente, vai aprofundando em tudo que a gente começou falando, né? Então, a linha de raciocínio mais técnica, digamos assim, vai por aí, para a gente poder entender para além da parte emocional, de tudo que já foi feito, como que estamos hoje, como esse corpo, que esse organismo está funcionando, né? Intestino, permeabilidade, então tudo isso vai sendo avaliado. É, a gente também conversa do contexto, se já fez, se não fez cirurgia, essas coisas também são importantes, né? Quais foram todas as tentativas anteriores feitas. Entender o caminho percorrido evita que estratégias que já não fizeram mais sentido sejam refeitas, né? Então, assim, o que já foi feito, o porquê não deu certo, porque muitas vezes não é o que foi feito não dá certo, mas talvez o que foi feito do jeito que foi feito, no contexto que foi feito, nem sempre é feito do jeito que deveria. Também dá errado. E aí, para vocês, assim, nossa, que papo de doido, né? Para vocês entenderem um exemplo, algumas vezes o paciente chega para mim e fala assim: eu já excluí o leite e os derivados e não deu certo. Tá, mas qual foi o contexto da exclusão que você fez? Quando você excluiu leites e derivados, você excluiu leites e derivados e estava em crise, excluiu leites e derivados, é, tava com um grau de estresse muito grande, excluiu leites e derivados e estava em uso de imunossupressor ou uso de antibiótico, cuidou do intestino, fez suplementação de vitaminas e minerais, melhorou a alimentação junto com a exclusão do leites e derivados.
Então, são perguntas que fazem sentido para entender o contexto do porquê na cabeça do paciente o leite e o derivado não funcionou e porque na prática não funcionou. Ah, ficou quanto tempo na exclusão? Uma semana? 3 dias? Um mês? 6 meses? Então, tudo isso é informação, porque muitas vezes não é que não funcionou. Isso pode ser visto em outros alimentos ou até em outros tratamentos também. A questão não é se funcionou ou não apenas. É qual foi o contexto para isso talvez não ter funcionado. Para a gente poder entender realmente se não faz sentido ou se não fez sentido do jeito que foi feito. Na maior parte das vezes, alguns ajustes fariam que aquilo tivesse o efeito desejado da conduta do médico, do nutricionista, enfim. Então, são coisas que a gente precisa realmente avaliar, né? E aí, uma outra pergunta que a gente tem que fazer é: o que que é possível ser feito agora? No contexto da atualidade desse paciente, o que que a gente pode fazer? O que que você está disposto a fazer? Né? Porque não adianta montar um plano perfeito se esse plano não cabe na vida da pessoa. Se você não está disposto, e aí eu posso trazer inúmeros exemplos aqui, né? Eu tenho paciente que fala: não estou disposto nesse momento, não tenho condições emocionais, de repente, não estou disposto a fazer exclusão de leites e derivados. Consigo fazer redução. É uma possibilidade. É, não estou disposto, não consigo nesse momento fazer atividade física 5 vezes na semana, mas posso caminhar 2 vezes na semana, meia horinha no meu condomínio, sabe? Então a gente tem que entender assim, o que que é possível de melhoria nesse momento. Então a gente tem que entender as possibilidades, entender o porquê que alguma situação ou alguma questão não pode ser feita. Até porque às vezes não pode ser feita porque a pessoa não tem recursos, e aí recursos não financeiros que eu tô falando, recursos até mesmo assim, não sei como fazer marmita para deixar pronta, não sei como congela, não sei como armazena, me enrolo muito na preparação, não tenho essa dinâmica, então às vezes é uma questão só de eu ensinar a pessoa a ter essa dinâmica, assim, quanto tempo do dia ela separa, o que que ela precisa. Então, muitas vezes, não é uma questão de que a pessoa não sabe, é uma questão de que ela, sim, que ela não quer, né? É verdade, só uma questão do que ela não sabe. Então, essa pergunta do que é possível, do que você está disposta, é uma pergunta interessante, que a gente vai entender aí rotina, família, trabalho. Alguns lugares dão ticket de refeição, outros não dão. Alguns lugares têm, tipo, micro-ondas, um forninho, um lugar que possa esquentar a comida, outros não tem. Não tem onde guardar, não tem geladeira possível. Então, a gente precisa olhar todos os contextos, o contexto financeiro também, um contexto cultural, do que a pessoa come, do que não come. Alguns pacientes meus, a gente tem paciente, eu tenho paciente espalhado pelo Brasil inteiro. Então, existe uma questão regional também de cultura de comida. E eu tenho pacientes fora do país, que aí a gente também entra num outro contexto, às vezes muito diferente da realidade aqui do Brasil, né? Até de acesso a alimentos, dependendo da região que a pessoa tá. É, Alguns lugares às vezes têm uma dificuldade maior de verdura por ser muito frio, enfim, tem N questões que a gente precisa avaliar. Então, o que é possível fazer agora, em contexto de rotina, de família, financeiro, organização, trabalho e um contexto cultural também, né? Então, isso também é uma parte muito importante. E o maior erro, eu acho que é imaginar que todo mundo vai ter que ter exatamente as mesmas orientações. Então, orientações individualizadas, num contexto individualizado, num momento de vida. Inclusive, o mesmo paciente pode ter orientações diferentes, dependendo. Eu tenho vários pacientes que estão comigo há 2, 3 anos. E as orientações vão mudando ao longo do tempo, porque eles vão passando por contextos de vida nesse período muito diferente, né? Às vezes eu atendo paciente, sei lá, 2 anos atrás,
E ele estava num contexto emocional, financeiro, de tempo também completamente diferente. Aí quando ele volta para mim, sei lá, 2 anos depois, falou: Olha, voltei porque eu preciso reorganizar minha vida com você, porque o contexto da nossa consulta 2 anos atrás era completamente diferente. Eu estou num contexto de vida muito distante do que era e eu não estou conseguindo me organizar, então eu preciso da sua ajuda. Então, alguns pacientes retornam depois de algum tempo porque realmente a vida mudou por completo e a gente precisa reorganizar dentro da nova estrutura que ele tem. Então, às vezes, para o mesmo paciente, a gente tem orientações diferentes de acordo com o contexto que ele está vivendo, de acordo com o momento, né? Férias também, a gente muda muita coisa, né? E aí, a alimentação é de extrema importância, né? E ela entra dentro desse contexto, né? Ela faz parte de uma estratégia muito maior, porque a gente precisa entender o contexto de vida da pessoa para depois a gente entrar no contexto alimentar, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Se você já passou por alguma consulta onde saiu uma lista de alimentos permitidos e proibidos, eu quero que você entenda que existe também uma outra forma de construir isso, né? Uma outra forma de entender você, que a nutrição, ela não precisa ser só isso pode e isso não pode. Entender contexto, colocar essa alimentação dentro da parte cultural e financeira faz parte, sim, de um atendimento. E eu acho que essa é a principal mensagem desse vídeo, né? A alimentação, ela é de extrema importância, mas quando ela fica fora de contexto e dentro de algo muito engessado, assim, de um mundinho cor-de-rosa, ela passa a não ter sentido. Então a gente precisa de uma alimentação que tenha sentido na vida daquela pessoa. Não é o sentido para a Clara nutricionista, é o sentido para quem vai botá-la em prática, né? Essa alimentação, ela é uma alimentação possível de ser feita, não é uma questão só de ser comprada. Eu consigo fazer essa alimentação? Eu tenho recursos, de tempo, recurso financeiro, eu gosto dessa alimentação, eu vou conseguir, se a gente for pensar em mudança de estilo de vida, a gente está pensando numa alimentação a longo prazo. Então, eu consigo manter essa alimentação, porque a gente precisa de uma alimentação que você consiga falar assim, ok, eu gostei de me alimentar desse jeito, eu consigo me alimentar desse jeito. Então, a gente precisa também pensar nisso, né? Há quanto tempo a gente vai conseguir ficar se alimentando daquela maneira? Obviamente, ninguém fica comendo frango grelhado, alface, tomate. Não fala, dieta é isso. Não, gente, dieta não é isso, tá? Eu costumo dizer que eu não trato exames, eu não trato lesões, eu trato pessoas, né? Então, eu acho que isso é a parte mais importante de todo o processo. E no próximo vídeo a gente vai voltar a falar sobre alimentação especificamente, e responder uma dúvida muito frequente. Afinal de contas, o glúten piora mesmo a hidradenite ou não? O que fazer? Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o glúten. E para fechar esse vídeo, me conta aqui nos comentários. Quando foi o seu primeiro atendimento por conta da hidradenite, né? Qual foi a pergunta que ninguém te fez e que você gostaria que tivessem feito? Eu vou ler todos os comentários e responder um a um. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Assim, esse vídeo e todos os outros vídeos aqui do canal vão chegar a mais pessoas. Isso faz não só que o meu canal cresça, mas também que a informação chegue a quem precisa. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.